Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Boa noite, sejam bem-vindos a este tempo que tem sido muito especial. Na verdade, nós queremos o quanto antes voltar para o nosso encontro aqui no local onde nós nos reunimos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo distantes, esse tempo tem sido muito especial. Certamente você tem sido abençoado com a sua família e na sua casa, e também, de alguma maneira, está abençoando outras pessoas, enviando vídeo, compartilhando deste culto com os amigos e com a família toda. Nós queremos, nesse momento, antes de louvarmos o nome do Senhor, orar com você. Reúna sua família aí, para que nós possamos juntos orarmos antes de cantarmos, para posteriormente, então, ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar. Senhor, Pai de amor, de graça e de misericórdia, como é bom poder mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno da sua palavra, para juntos, como um corpo do Senhor, e reunido por todo o universo, louvar e bendizer o teu santo nome. Nós queremos te pedir que o Senhor ouça o nosso cântico, ouça a nossa voz, ouça a nossa adoração, e também queremos acalmar o nosso coração para tão somente ouvir a tua voz e por ela ser guiado em nome do Senhor Jesus, sermos guiados em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, e te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom
o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amada igreja. Este é o momento que nós separamos para a oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus longânimo, nós te agradecemos, ó Deus, em meio a essa pandemia, mesmo assim só tem nos guardado, nos sustentado e nos dado, ó Deus, a oportunidade de congregarmos pelas redes sociais, ó Pai, para te exaltar e para te glorificar, ó Deus. Continue, ó Pai, cuidando da tua igreja, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor jamais nos desampara. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor jamais nos deixa, Senhor, sucumbirmos, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós com as tuas poderosas mãos, ó Deus. A tua infinita graça e misericórdia que se estende sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, vai cuidando de cada um dos teus, ó Pai. Continue, Senhor, suprindo a tua igreja em todos os aspectos, ó Pai. Em meio a esse mundo perverso, em meio a essa crise, ó Pai. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos poderosas sobre este planeta, ó Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, desde já te agradecemos, ó Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nunca nos desamparou, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Nós estamos caminhando com os salmos de romagem e tem sido muito bom a exposição, poder mais uma vez ouvir a palavra do Senhor nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. O salmo de hoje é o Salmo 124, um salmo que está na minha lista de favoritos e eu quero nessa noite compartilhar com você com muita alegria no meu coração
e eu espero que você seja muitíssimo abençoado. Abra sua Bíblia, por favor, nesse Salmo 124, os versos de 1 a 8. Nós vamos ler. Abra a sua Bíblia com a sua família aí, reúna todos na sala e vamos compartilhar nesse momento da leitura deste Salmo. Salmo 124, os versos de 1 a 8 dizem assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Este salmo é um salmo escrito por Davi e é muito especial, porque ele não apenas nos traz referências do perigo ou dos perigos que a caminhada nos proporciona, que nós encontramos na caminhada, mas sobretudo fala de uma chamada para reconhecermos o Deus que jamais, em momento algum, nos abandona. É um tempo de gratidão que o salmista faz um apelo a todo o povo para que se rendam e reconheça esse cuidado, essa proteção, esse Deus que jamais nos abandona. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero mais uma vez orar com você antes de expormos esse texto para nossa edificação. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para ouvirmos a Tua voz. Que como é bom poder estar aqui, como é precioso poder estar reunidos, mesmo nessa situação, nessas circunstâncias, distantes uns dos outros ainda, mas certamente como um povo do Senhor, reunido em todo o universo. É bom poder estar atentos e diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus, mais uma vez, assim nós oramos. Amém e amém. Você já deve ter ouvido, ou já até mesmo disse, verbalizou, a expressão popular, fiquei na mão, ou me deixaram na mão, ou algo me deixou na mão. Essa expressão traz uma ideia, na verdade um significado. O dicionário vai nos dizer que ela quer fazer referência a alguém que foi abandonado, ou se decepcionou com alguém, ou com alguma coisa, ou ficou sem o cuidado ou ajuda em alguma circunstância da vida. E a verdade é que quando nós olhamos para esse texto, esse salmo em específico, nós olhamos para esse salmo que foi escrito por Davi, e Davi chamando o povo a reconhecer que o Deus em que uma vez prometeu estar com eles todos os dias, conosco todos os dias, jamais nos abandonaria. Que esse Deus jamais deixaria-os na mão ou que não cuidasse deles durante a caminhada. É sobre isso que esse salmo fala e também, ao mesmo tempo, encoraja, faz um apelo a este povo, ao povo de Israel. O salmista levanta sua voz para fazer um apelo para que o povo reconheça que o Senhor é o Deus que não o abandona. Por isso eu quero compartilhar desse tema nessa noite, do seguinte tema: Deus está aqui, não estamos abandonados. Esse salmo, ele, historicamente falando, ele foi escrito por Davi e há pelo menos três hipóteses, três possibilidades do seu contexto histórico em que Davi escreveu esse salmo. A primeira delas é diante do confronto ali com
com o gigante Golias. Um texto conhecido por todos nós, onde Davi enfrenta aquele gigante. E então há possibilidade, os historiadores dizem que muito provavelmente esse salmo foi escrito nessa época. Há também a possibilidade de ter sido no momento em que Davi é perseguido, uma perseguição implacável por Saul. Davi então tem aquela perseguição que todos nós também conhecemos bem, onde Saul, por conta da inveja que tem de Davi, no momento muito especial de ascensão do rei Davi, Saul então coloca os seus soldados e toda uma caravana em perseguição a Davi. Esse também pode ser um dos momentos em que Davi escreve esse salmo. E o último momento é quando o seu filho Absalão deseja ou quer tomar o seu reinado, o seu trono, o reino de Israel. Então, muito provavelmente também, segundo os historiadores, está dentro dessas três possibilidades a autoria, o momento em que Davi compõe ou escreve esses salmos. É interessante observar os primeiros 2 versos que começa um apelo pessoal, o apelo do salmista, dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E aí, no final do verso, ele pede, inclusive na outra versão, a versão King James, vai dizer para nós que no final do verso 1, Davi pede para que o povo repita essa frase, por isso então o verso 2 é seguido com a mesma fala do primeiro verso. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Mais uma vez, essa frase é intensificada fazendo coro a fala do salmista inicialmente no texto, no Salmo 124. Então, esses 2 primeiros versos trazem essa ideia de reconhecimento de um Deus que esteve presente nos momentos mais difíceis em que o povo de Israel passou, traz um reconhecimento desse Deus que jamais abandona e que não deixou, em hipótese alguma, o povo e nem mesmo um salmista na mão. É interessante observar também que o Antigo Testamento permeia ou é carregado de realidades onde o povo de Israel, certamente descrito por Moisés inúmeras vezes, esse povo que murmurava e questionava quando sai do Egito, Deus os tira do Egito. Esse povo frequentemente, o povo de Israel, frequentemente questionava esse Deus, ou Deus que os tirou do Egito, com as seguintes questões em tom de murmuração: será que esse Deus não vai nos abandonar? Será que esse Deus não vai nos deixar na mão? Será que esse Deus vai cumprir as suas promessas e não vai nos decepcionar? Essa tem sido, em alguns momentos, talvez, a sua impressão, a sua fala, nesses momentos tão difíceis da caminhada cristã que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias tensos, onde possivelmente muitos estão sentindo talvez abandonados, talvez deixados para trás, talvez com essa expressão: Deus nos deixou na mão, Deus nos deixou abandonados, à mercê da situação ou das circunstâncias. O povo de Israel frequentemente trazia essas queixas em tom de murmuração para Moisés, para os seus líderes. Isso nós vemos no Antigo Testamento, na saída do povo de Israel do Egito. Isso era comum ver no povo de Israel, muito embora frequentemente também eles presenciavam, tinham com muita realidade, com muita clareza, a presença de Deus em todo momento na caminhada
durante a saída do Egito e a jornada no deserto. Deus sempre se fez presente. Portanto, nós queremos perceber ainda no final do verso, no começo do verso 2, diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Aqui começa então a descrição da hipótese de como seria, uma espécie de conjectura, a imaginação, uma ideia de como seria se Deus não estivesse livrado o seu povo, se Deus não estivesse presente no momento das perseguições, das oposições, das dificuldades, das tempestades, dos momentos de circunstâncias que o povo passou e que o próprio salmista passou. Portanto, ele descreve dizendo: ele nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. O verso 4 diz: as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. E o verso 5 fecha essa descrição da seguinte maneira: águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Há dois aspectos aqui importantíssimos que eles passam então a conjecturar, a imaginar. Obviamente isso num contexto hipotético, não real, é uma imaginação de como seria se Deus não os livrasse, se Deus não estivesse presente, e eles passam a imaginar que se Deus não estivesse presente, não estivesse com eles, eles seriam então sucumbidos por situações tão difíceis, pelos seus inimigos, seriam comidos vivos pelos seus adversários. Uma outra coisa também, viria sobre eles uma repentina destruição. Aqui eles trazem, o salmista traz a figura muito costumeira ali no deserto, no Oriente Próximo, que onde as torrentes elas apareciam repentinamente, causando então uma inundação nas vias, nas valas ali no deserto, enchendo repentinamente, e quando você via, de repente, todo aquele lugar era tomado de água e não daria tempo então de fugir, de escapar. Era algo muito rápido e de forma repentina. Então eles dizem isso. O salmista faz menção, primeiramente, que seriam comidos vivos, sucumbidos pelos adversários, e também, sobretudo, essa destruição viria de forma repentina, viria de forma que eles não pudessem e não teriam forma de se defenderem, de reagirem a esse combate, a este ataque. É importante pensarmos também nesse aspecto para as nossas vidas. Pensarmos que se o Senhor não estivesse conosco, nós, diante de tantas situações nos dias de hoje, pandemia, a questão do Covid-19, a questão da economia no nosso país e as dificuldades financeiras que muitos de nós estamos passando, as dificuldades no relacionamento familiar, as dificuldades em torno de todos nós nos dias de hoje têm sido intensas e difíceis para suportarmos, mas nós não temos ideia, se não fosse o cuidado de Deus, se nós pudéssemos enxergar, se Deus nos permitisse ver por um instante, se não fosse o seu cuidado por um momento na nossa vida, sobre nós, o que poderia nos acontecer? Nós estamos diante de situações tão adversas, e uma delas, quando eu olho para esse texto, eu jamais me esqueço de momentos em que eu disse, junto com a minha esposa, se não fosse Deus, se não fosse a proteção desse Deus, se não fosse esse Deus presente em todo o tempo, cuidando de nós, o que poderia nos ter acontecido? E nós então passávamos sempre a pensar nas tragédias possíveis que poderiam nos sobreviver. Um momento que nós lembramos recentemente
foi um dia em que nós estávamos todos ali na lanchonete com amigos, comendo um lanche, e de repente, de forma repentina, entram 3 rapazes armados para assaltar aquela lanchonete. E ali com o nosso filho, as crianças, todos tomados naquele momento, nós abaixamos, deitamos no chão, como eles pediram, e ali pisaram na minha esposa. Todos nós ficamos aflitos, tensos, mas no final das contas, eles roubaram o que tinham que roubar, quiseram roubar, levaram as coisas, e no final das contas, quando a polícia chega e nós vamos para a delegacia fazer o nosso boletim de ocorrência, e lá, sentados, um pouco mais calmos já, nós então começávamos a pensar: se Deus não tivesse nos guardado, o que poderia ter nos acontecido? Se Deus não estivesse conosco ali naquele momento, o que poderia ter nos acontecido? Certamente você tem na sua memória, assim como eu, como a minha família, todos nós temos, não uma só vez, inúmeras vezes, aonde todos nós, em uma só voz, em alto e bom som, podemos dizer que se não fosse Deus, se não fosse o seu cuidado, o que poderia ter nos acontecido? Este é o momento em que o salmista chama o povo para reconhecer esse cuidado de Deus. E o povo então passa a conjecturar, juntamente com o salmista, a imaginar que se não fosse o cuidado de Deus, os seus inimigos teriam engolidos vivos. Repentinamente viria a destruição terrível. Portanto, nós podemos sim pensar nesse Deus que está aqui, pensar nesse Deus que não nos abandona em todo o tempo, das seguintes maneiras. Pelo menos olhar para esse texto e perceber 2 aspectos essenciais nos versos seguintes. O verso 6, que diz para nós: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A primeira coisa que eu queria que você anotasse e jamais se esquecesse é que esse Deus que está aqui, que não nos abandona, é um Deus que não permite sermos sucumbidos pelas adversidades. O texto diz, o verso 6, bendito seja o Senhor, num tom de adoração, num tom de louvor. Eles reconhecem então que Deus não permitiu que eles fossem entregues por presa aos dentes dos seus inimigos. Eles imaginaram ser então comidos, engolidos vivos pelos seus adversários. Mas nesse verso, eles reconhecem que Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Eles reconhecem que Deus não permitiu a tragédia pior, serem sucumbidos pelas adversidades. Talvez nós, diante de tantas situações que eu e você vivemos, nós somos sim, muitas vezes, temos um arranhãozinho, temos algumas sequelas pequenas, situações que nos deixam chateados, magoados, feridos, machucados. Talvez sim, diante das adversidades, faltou um recurso para prover uma necessidade maior. Talvez sim, faltou, diante de um conflito familiar, um ajuste melhor. Mas o fato é que, sobretudo, você continua vivo, você continua com a sua família para a glória do Senhor Deus. Deus tem te abençoado. Você continua com esperança vinda de Deus para caminhar ou para continuar a caminhada. Você não foi sucumbido pelas adversidades. Deus não permitiu que as adversidades derrotassem a sua vida, te destruísse a sua casa, destruísse a sua família. Pense bem nisso, reflita sobre isso, olhe para esse texto nessa noite com essa disposição, com este coração, do Deus que nos socorre, do Deus que é bendito, porque Ele não permitiu que fôssemos sucumbidos pelas adversidades. Também no verso 7,
a outra referência a esse Deus que o povo, juntamente com o salmista, sintetizam de uma forma muito especial. Olha só o que diz o verso 7. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aqui essa ilustração, essa metáfora usada pelo salmista, traz referência e nos traz a ideia de quando um passarinho é preso e fica ali completamente embaraçado, sem poder fugir, sem poder voar livremente. E diz o texto aqui, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Esse Deus que está aqui conosco, que está presente e que não nos abandona, não somente não permite sermos sucumbidos pelas adversidades, mas esse Deus também não nos deixa reféns das calamidades na caminhada. Assim como esse passarinho mencionado pelo salmista, nessa ilustração, nessa metáfora usada por ele, assim é o nosso Deus, que não permite que nós fiquemos reféns das calamidades que sobrevêm na caminhada, na nossa jornada até Jerusalém celestial. Ele permite e nos faz ser livres, nos livra de todo embaraço, de toda circunstância, de toda dificuldade. Você sabe muito bem disso. Você deve ter na sua memória inúmeras situações aonde viu de forma maravilhosa esse Deus que tirou você e sua família de situações tão adversas, tão embaraçosas, tão complicadas, e vocês não mais puderam, não mais ficaram reféns a situações difíceis, mas Deus veio e socorreu cada um de nós de uma maneira muito especial. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que entra conosco na fornalha, esse é o Deus que está conosco na cova dos leões, esse é o Deus que nos livra da destruição repentina. Esse é o Deus que nós servimos, que está presente e está vendo todas as coisas e que também não vai nos deixar na mão. Não há possibilidade diante desse Deus, do Deus que nós servimos, disso acontecer, dele nos deixar ou de ficarmos na mão. Por isso o salmista encerra esse texto com essa convicção e nos chamando ao povo a reconhecer esse cuidado de Deus, esse Deus que não nos abandona, o Deus que não permite sermos sucumbidos pelas adversidades, o Deus que não nos deixa refém das calamidades na caminhada. É o mesmo Deus que nós, no verso 8, somos chamados a adorá-lo. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez, essa expressão aparece de um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é Senhor dos senhores, que é o Deus maravilhoso. Essa expressão aparece, o Deus que é o Criador dos céus e da terra. E nesse último verso, o salmista nos chama a reconhecer três questões, três realidades importantíssimas encontradas nesse Deus que nós servimos. Primeira coisa, ele nos chama a reconhecer a intervenção e o socorro de Deus. Esse Deus que não permite que as coisas caminhem da mesma maneira como elas iniciaram, contrárias a nós, adversas à nossa vida. Circunstâncias que tentam nos sucumbir, mas esse Deus, de uma maneira muito especial, ele intervém, ele impede e vem nos socorrer. A segunda coisa que o salmista nos chama a reconhecer nesse verso é que ninguém e nada pode com esse Deus. Esse Deus é poderoso, nenhuma coisa pode contra esse Deus, ser maior que esse Deus,
absolutamente nada tem poder ou mais poder do que o nosso Deus. Essa é a segunda coisa que nós precisamos reconhecer a partir desse verso. Reconhecer que ninguém e nada pode com este Deus. E por último, reconhecer que só podemos continuar seguros pela mão poderosa de Deus. Não há possibilidade alguma de confiarmos a nossa segurança nos nossos bens, nos nossos recursos, confiar a nossa segurança no cadeado, no portão da nossa casa, confiar a nossa segurança no segurança que pagamos para passar na nossa rua, confiar a nossa segurança na polícia, na segurança do nosso país. Embora tudo isso seja importante e nós não podemos de fato relaxarmos acerca disso, mas sobretudo a nossa confiança e a nossa segurança está nesse Deus poderoso. Por isso eu faço menção do Salmo ainda, o Salmo 20, versos 7 e 8, que nos diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostrarão e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. É nele que nós confiamos. É nele que está a nossa segurança. É no Senhor que está a nossa proteção. É no Deus que não nos abandona, que não nos decepciona, que não nos deixa. O Deus que em todo o tempo cuida de nós. O Deus maravilhoso, o Deus bom. Quando nós pensamos nisso, certamente olhamos para Cristo Jesus. E o Evangelho de João nos faz menção de um momento que talvez, entre outros, certamente, os discípulos que estavam com Jesus, em algum momento talvez pensaram, ou até entre eles chegaram a verbalizar: será que o Mestre vai nos deixar na mão? Situações em que Jesus fazia menção da sua, então, caminhada até a cruz e, posteriormente, a sua ascensão, a sua ida para estar com o Pai. É interessante observar o texto do Evangelho de João, capítulo 14, nos diz o seguinte no verso 2, Jesus dizendo, ali os momentos finais, antes da sua oração sacerdotal, Jesus diz aos discípulos no capítulo 14, verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Certamente ao iniciar essas palavras, o coração dos discípulos se agitou de alguma forma por pensar que esse momento Jesus estaria deixando-os na mão. O texto que nós lemos, Jesus faz menção de um lugar onde ele iria para estar com o Pai, mas sobretudo para preparar para que os seus discípulos, nós, eu e você, estivéssemos com ele em um momento muito especial para a glória do Senhor Jesus. Em outras palavras, esse Senhor não nos abandona. Esse Senhor sobe aos céus, vai aos céus e prepara para cada um de nós, para o seu povo, um lugar aonde jamais vai nos abandonar, um lugar onde estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas observem ainda, no mesmo capítulo, Jesus continua dizendo, Evangelho de João, capítulo 14, os versos 18 e 19 dizem assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus faz aqui, enfatiza, dizendo: vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão na mão, não vou deixá-los, não vou abandoná-los, estarei com vocês,
vocês estarão comigo num dia onde todos nós estaremos reunidos na presença do Pai, juntamente com o Senhor Jesus, em plena, em total, em constante adoração a esse Deus. E Ele é o Deus que nasce com este nome. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, todos nós conhecemos, diz exatamente e faz-nos essa promessa ali, no início da sua jornada. Jesus, antes mesmo, já havia sinalizado, a partir do seu nome, que chamaria Deus Emanuel, o Deus conosco. Que o Senhor, esse Deus Emanuel, possa estar aí, te trazendo nesse momento essa certeza no seu coração, estar junto com você em tempos tão difíceis que estamos vivendo, estar junto com você e com a sua família nesse exato momento onde tudo parece estar diante de um caos, de calamidades terríveis. Parece, ou a sensação que temos é que o chão saiu debaixo dos nossos pés, tudo veio sobre nós, mas uma convicção nós podemos ter: Deus está aqui, está conosco e não vai nos abandonar, não vai nos deixar em hipótese alguma. Isso está fora de cogitação, isso não passa pela mente de Deus e jamais passará, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu quero que você, te desafiar nessa noite a reunir sua família nesse momento e pensar: se não fosse o cuidado de Deus, se não fosse esse Deus que não nos deixa na mão, o que seria de nós? Ou o que poderia ter nos acontecido? Talvez vocês vão começar a conjecturar, a imaginar tantas coisas possíveis que poderiam ter acontecido, mas Deus guardou você, guardou a sua casa, guardou a sua família e jamais nos abandonou. Não faltou durante esses 2 meses, 60 dias de quarentena, não faltou o que comermos. Durante esses 2 meses, 60 dias de quarentena, não faltou o sustento e a provisão do Senhor. Nós fomos guardados por Ele, certamente você e sua família também. Por isso, querido, o que nos resta, o que o salmista nos convida nessa noite, assim como convidou aquele povo e uma só voz, eles fizeram coro à voz do salmista, foi adorar ao Senhor, foi exaltar o nome dele sobre todas as coisas. Nós precisamos, nesses dias que estão se findando, nós cremos assim, de dificuldades, de tensões, e mesmo diante delas, no meio dessa jornada que já ouvimos aqui, que não seria fácil e que não será fácil, levantarmos um hino de louvor, um cântico de adoração a esse Deus, cantarmos e louvarmos a Ele para todo sempre. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu te convido a cantar essa canção junto com a sua família, adorar ao Senhor com toda a sua força, de todo o coração. Reúna aí sua família, pegue nas mãos um do outro e cantem juntos essa canção. E logo após eu vou orar e impetrar a bênção para nós, aos nossos corações. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Que você tenha uma ótima semana. Que o bom Deus e o maravilhoso Pai, esse Deus que está conosco, que está aí e que jamais nos abandona, possa estar junto com você todos os dias e você sentir de perto a sua presença. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado por cada vida, por cada família que pôde ouvir essa mensagem
e que eles possam ser edificados, fortalecidos, encorajados a caminhar ou continuar essa caminhada difícil que nós temos tido todos os dias. Mas te louvamos, porque o Senhor não nos deixa na mão. O Senhor é o Deus que está presente. Em nome de Jesus oramos. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, agora e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estou passando aqui nesse momento para também reforçar os avisos da nossa comunidade, os recados para esta semana. Às quartas-feiras nós temos recebido o guia do culto doméstico via WhatsApp. Você pode participar com a sua família e ter esse tempo aí de aprendizado em casa. Às quintas-feiras nós temos, através do aplicativo Zoom, o nosso momento de oração. Você pode participar conosco no horário das 20 horas. Você vai receber o convite também através de mensagem por WhatsApp. Aos domingos, os nossos adolescentes estão tendo um tempo especial também de estudo, de conversa e de reflexão na palavra do Senhor. Os adolescentes podem se contactar com os professores Thierry e Wélida para saber a forma como eles vão estar se comunicando ali através de um aplicativo também. E à noite, às 19 horas, nós temos aqui disponibilizado através do canal do YouTube o culto ao Senhor. Então nós pedimos que você esteja atento às programações, participando, se envolvendo cada vez mais e, sobretudo, orando ao nosso Deus, pedindo pela nossa nação. Boa semana, que Deus te abençoe.